Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O governo federal publicou hoje o decreto que regulamenta a oferta de cursos à distância no ensino superior. Nenhum curso poderá ser 100% online. Medicina, direito e odontologia deverão ser totalmente presenciais. O ensino superior no Brasil vive uma transformação. Um novo decreto publicado pelo governo federal muda as regras para a graduação à distância. A partir de agora, os cursos de medicina, direito, odontologia, enfermagem e psicologia só poderão ser oferecidos no formato presencial. E as licenciaturas e graduações da área da saúde passam a ter regras mais rígidas. A decisão reacende o debate sobre a qualidade, o acesso e a regulação do ensino superior. Por que algumas graduações não poderão mais ser ofertadas na modalidade EAD? E qual o impacto direto para os estudantes e instituições de ensino já existentes? Como as mudanças podem alterar a formação de novos profissionais dessas áreas? Para responder a essas perguntas e nos ajudar a entender melhor o que está em jogo com a nova política de educação à distância, a gente conversa agora com Bárbara Born, doutora em educação e diretora de pesquisa do Instituto Península. Seja bem-vinda, doutora. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Também participa dessa edição o repórter do Jornal da Record, Rogério Guimarães. Ele conversou com estudantes, especialistas e traz agora um panorama sobre como o ensino à distância cresceu e por que passou a ser motivo de preocupação para o governo. Não é isso, Rogério? Oi, Fara. Oi, Bárbara. Entre 2018 e 2023, o número de matrículas em cursos à distância cresceu mais de 230% no Brasil. Isso não foi por acaso. O modelo EAD se tornou, para muitos estudantes, uma alternativa viável diante da rotina de trabalho. Foi o que nos contou a Rita de Cássia Fernanda da Silva, que faz serviço social à distância e vê no modelo uma oportunidade real de seguir estudando. É muito questão jurídica, então eu tenho que ler o tempo inteiro. Se eu tivesse que ir para a faculdade, eu não ia conseguir demandar tudo isso. Para Yasmin Xiste, estudar só é possível no modelo à distância. O fato de eu conseguir fazer hoje uma faculdade EAD, que me dá uma base para eu conseguir transformar o meu futuro, conseguir um emprego melhor, conseguir fazer tudo aquilo que eu esperei na minha vida, é uma grande evolução. São dois depoimentos que ajudam a entender por que o ensino à distância se espalhou tão rapidamente. Mas também levantam dúvidas. Como garantir qualidade sem perder acessibilidade? Com o novo decreto, o governo impõe limites ao modelo EAD e passa a definir regras mais rígidas para cursos específicos, como medicina, direito, odontologia, enfermagem e psicologia, que a partir de agora só poderão ser oferecidos no formato presencial. Doutora Bárbara, como equilibrar qualidade e acesso num país como o Brasil, quando se trata da educação superior à distância? Eu acho que tem uma questão inicial, né, que a gente no Brasil está lutando para dar acesso à educação com alguns séculos de atraso com relação aos outros países. Nós só fomos universalizar a educação básica há 2 décadas praticamente, né? O ensino médio a gente ainda luta para ter acesso para todos os estudantes. E aí, um dos movimentos que acontecem diante desse cenário é que a gente acaba lançando mão de estratégias de massificação para atender uma demanda que anteriormente estava reprimida. E, evidentemente, a educação à distância, ela se mostrou como uma ferramenta muito promissora diante desse cenário, né? Qual que é o grande desafio que está presente aí nessa pergunta que você me faz? A educação à distância, ela é pautada, né, de um modo geral, e especialmente essa, que as pessoas mais vulneráveis, aquelas que anteriormente não tinham acesso ao ensino superior, aquelas que estavam apartadas, né, desta etapa da escolarização, que elas podem pagar e que elas podem acessar, ela é baseada, via de regra, em modelos assíncronos. Modelos assíncronos são modelos nos quais os estudantes acessam plataformas de acordo com a sua disponibilidade de tempo, e esse conteúdo é um conteúdo estático na forma de textos, na forma de vídeos, infográficos, enfim. E ele vai transitando por essa plataforma isoladamente. O desafio da qualidade nesse modelo é que, primeiro, né, a gente está falando de uma população que muitas vezes passou pela educação básica já
com certas dificuldades. Então, eles chegam ao ensino superior com dificuldades de leitura. A gente viu a INAF, que acabou de sair, que a gente tem uma parcela substancial de pessoas que estão formadas no ensino superior que são considerados analfabetos funcionais. E a pessoa vai ter toda a educação dela pautada no modelo em que ela tem que ler e assistir vídeo para construir conhecimento. Professora Cláudia, por que o governo decidiu excluir especificamente os cursos de medicina, direito, odontologia, enfermagem e psicologia na modalidade EAD? O que torna essas formações incompatíveis com o ensino totalmente remoto? As formações, especificamente na área de saúde, elas já têm um certo tempo que as entidades de classe, elas vêm brigando, né, pelo fim da formação na modalidade de distância, porque são formações que, via de regra, pressupõem a aquisição de conhecimentos que são muito práticos. Ninguém vai querer ser operado por um cirurgião cardíaco que ficou lendo livros de anatomia e nunca entrou num hospital, nunca manipulou os equipamentos necessários para a condução dessa cirurgia. Então, como são cursos e profissões cuja vocação prática é muito bem estabelecida e que tem entidades de classe muito fortalecidas, houve uma demanda para que a gente garantisse que esses profissionais que estão chegando para a atuação nas clínicas, hospitais, que eles de fato possam receber a formação adequada. Eu não aprendo sobre a prática apenas lendo sobre ela. E não é um processo sequencial. Não dá para eu primeiro ler, depois, quando eu chegar lá no estágio supervisionado, tentar colocar em prática esses conhecimentos e fazer essas pontes. Enquanto eu estou estudando, enquanto eu estou investigando este conteúdo de anatomia, este conteúdo sobre doenças específicas, eu estou ao mesmo tempo dentro do hospital. Além disso, tem um componente importante, e aí o direito, né, que é um curso de natureza um pouco distinta, a Associação de Classe do Direito, a OAB, eles trazem isso na demanda deles para colocá-lo como um curso que também demanda 100% presencialidade. A formação de um profissional, ela não pressupõe apenas a aquisição de conhecimentos e ferramentas para o exercício profissional. Ela pressupõe a construção de um ethos profissional, né? Você vai desenvolver hábitos mentais, formas de se portar. Então, tem uma série daquilo que a gente chama de soft skills também, que estão ligadas a esse fazer profissional, que eu aprendo na interação e na troca com o outro. Em certa medida, essa lógica também se aplica às licenciaturas, mas a gente não teve a força para mantê-las no modelo 100% presencial. A gente consegue aí caminhar para a modalidade do semipresencial. Agora, mesmo com o novo decreto, o número de estudantes no EAD ainda é altíssimo. Como equilibrar a necessidade de ampliar o acesso com a garantia de qualidade nos cursos de formação profissional? O decreto, ele passa a valer a partir de agora, né? Então, ainda não tem nenhum impacto desse decreto com relação ao que aconteceu até o momento, né? Hoje, quando a gente olha os dados do INEP, a gente tem aí aproximadamente 50% dos estudantes no nível superior no Brasil, olhando para todos os cursos, na modalidade EAD, sendo que essa proporção, ela é muito maior para alguns cursos, como a pedagogia, os cursos de licenciatura, de um modo geral, que hoje giram aí entre 70% e 80% de matrículas na modalidade EAD. Eu acho que tem um desafio muito grande para as instituições de ensino superior, para que elas possam, de fato, agora migrar para modelos mais robustos, né? É óbvio que quando a gente fala da qualidade no ensino superior e da qualidade do EAD, é importante que a gente não coloque todos dentro do mesmo balaio, porque é óbvio que existem variações nessa qualidade, né? Algumas instituições oferecem propostas formativas melhores e outras propostas formativas piores, por óbvio, né? Mas o equilíbrio da qualidade na formação do ensino superior, de um modo geral, ela virá à medida em que o desenho dos currículos desses programas, de fato, considerar quais são as necessidades de desenvolvimento para os profissionais que eles estão formando. Como que a gente qualifica esses momentos, né, de encontros síncronos online, que está previsto lá na modalidade semipresencial ou de encontro presencial, para que esses modelos, de fato, sejam voltados para o desenvolvimento de competências profissionais. Como o MEC pretende fiscalizar e garantir que as instituições cumpram, de fato, os percentuais de presencialidade, atividades em tempo real e infraestrutura exigidos pelo novo decreto, doutora Bárbara?
O MEC, ele tem um sistema de avaliação do ensino superior, que é o SINAIS, que ele é composto por uma série de processos, incluindo a avaliação in loco, o ENAD, a gente tem inúmeros processos, né, de accountability, de responsabilização das instituições de ensino superior, que hoje já compõem as garantias que o MEC tem para isso. Acho que a gente observou recentemente, né, que houve um afrouxamento, especialmente das visitas in loco, que embora elas mantenham esse nome, elas desde a pandemia passaram a ser feitas de maneira remota. Eu entendo que este processo ele virá acompanhado por parte do MEC de uma revisão do próprio SINAIS, né? Eu acho que terão que ser criados dispositivos estratégicos e dispositivos avaliativos para que seja avaliado esses cursos. Todas as instituições de ensino, elas precisam cadastrar os seus cursos com o seu PPC, que é o Projeto Pedagógico de Curso, no MEC. Isso precisa ser autorizado, né? Agora, é importante lembrar que as instituições terão prazo para se adequarem, né? Elas não vão, da noite para o dia, precisar mudar tudo que elas estão fazendo. E, novamente, né, os alunos que já estão matriculados, eles seguem em seus cursos normalmente, terão direito de concluí-los tal qual eles contrataram essas formações. Então, é daqui para frente, é pensar o futuro, que é o desafio, mas é um desafio bom. Além dos 5 cursos já excluídos do EAD, o decreto abre margem para que o MEC defina novas restrições a outras graduações. Professora, a senhora acredita que cursos como engenharia ou veterinária podem ser os próximos? Eu acredito sim que outras entidades de classe, especialmente esses cursos que têm um impacto social muito grande, que têm entidades de classe muito fortalecida, vão se mover no sentido de pleitear que seus cursos também sejam, se não 100% presenciais, pelo menos se enquadrem na modalidade do semipresencial, que é uma modalidade nova. O decreto exige a presença física em avaliações e atividades práticas. E eu pergunto, como é que essa mudança impacta alunos que moram em cidades onde não há polos da instituição ou enfrentam dificuldades de deslocamento? Olha, certamente esse é um dos desafios desse novo decreto para esses estudantes, embora seja importante a gente lembrar que o EAD, ele tem, em sua maioria, estudantes vivendo nos grandes centros urbanos, né? A gente, obviamente, sabe que o EAD ele possibilita estudantes vivendo em áreas remotas o acesso ao ensino superior, mas esse não é estatisticamente o grande público atingido pela modalidade. Agora, eu acho que como são, justamente por serem casos mais restritos, eu acho que a gente pode pensar, a própria universidade pode pensar em estratégias para apoiar esses estudantes a se locomoverem, né, a estarem presentes nesses momentos. Ainda virão outras normativas que vão ajudar a dar os contornos de como isso vai acontecer, né? O decreto, ele estabelece, em linhas gerais, o que é a regra do jogo. Mas, a partir dele, tanto o Conselho Nacional de Educação quanto o próprio Ministério da Educação vai começar a trazer elementos para que as instituições possam se organizar. E aí, eventualmente, uma forma disso acontecer é você não distribuir essas aulas ao longo do semestre, mas você condensá-las em um determinado período, esses momentos de presencialidade, para favorecer o deslocamento dos indivíduos uma vez só naquele semestre. Enfim, acho que ainda está em aberto como que isso vai ser organizado. O decreto prevê que os alunos já matriculados poderão concluir seus cursos no formato atual. Mas e os futuros ingressantes, professora? As novas regras podem impactar diretamente a escolha de carreira de muitos jovens? É provável que essas regras, ao mudar o modelo da oferta, impactem a escolha de carreira dos jovens. Mas é muito difícil que a gente estabeleça uma relação causal entre o decreto e a mudança de carreira. A gente já vem passando por uma mudança de tendência na forma como os jovens escolhem a sua carreira, né? O mundo está em transformação, o tsunami, redes sociais e afins tem mudado muito a forma de pensar dos jovens. Então, eu acho muito difícil atribuir a um decreto que simplesmente muda a modalidade de oferta para alguns cursos muito específicos na escolha de carreira, né? Então, eu acho pouco provável que o decreto per se e a mudança na regulação afete
a escolha de carreira dos jovens. Eu acho que outras políticas podem afetar essa escolha de carreira, mas não o decreto. Termina agora a edição 1174 do podcast 15 Minutos. Eu agradeço a participação de Bárbara Bor, doutora em Educação e diretora de pesquisa do Instituto Península. Doutora Bárbara, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Um prazer participar com vocês. Agradeço também a presença do Rogério Guimarães, repórter do Jornal da Record. Valeu, Rogério. Obrigado, Fara, pela oportunidade. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fuzita, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você acompanha o 15 Minutos no r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!